Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mais Produtividade. Hoje vamos falar sobre um tema que é infinito, que é gestão em saúde. Como esse tema é complexo e como ele impacta a tua vida. Mas antes de chegar no tema, já que a gente está falando sobre gestão em saúde, quero aproveitar que o último dia 23 foi dia do livro, indicar um livro de minha autoria, Organizações Saudáveis, o Futuro do Trabalho e da Saúde Corporativa, que trata também sobre gestão em saúde. Livro esse que o nosso convidado de hoje já recebeu dele. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Raikal Helou. Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Obrigado pelo convite, Bruno. E vou ler como leio tudo aquilo que eu sei que pode acrescentar e que pode me ensinar um pouquinho mais do sistema. Obrigado Opa, pelo convite, obrigado pelo livro. agradeço muito. Se você quer ter acesso ao livro, o link está na descrição. Dr. Raikal é médico formado pela Faculdade de Medicina de Valência, especialista em cirurgia geral, formação complementar em emergência pela Harvard Medical School. Ele é cirurgião no Hospital Neurologia de Santa Mônica desde 2002. Tem atuação anterior no Hospital Geral de Goiânia, liderança no setor de saúde. Presidiu a PARSEG, o Conselho Executivo do Hospital Santa Mônica e a Câmara de Saúde da ACIEG. Um currículo vasto e informação demais sobre esse tema. Tema esse que é complexo, né, doutor? Porque a gente tem um sistema único de saúde, que é um sistema universal, completo, elogiado mundo afora. Ele conceitualmente talvez seja um dos melhores, mas que ele tem suas limitações, suas deficiências. Ao mesmo tempo, a gente tem uma saúde suplementar que vem agonizando. A gente vê as operadoras dos planos de saúde tendo prejuízos ao longo dos anos, muitas vezes tendo que limitar alguns atendimentos ou dificultar alguns atendimentos para o usuário. A gente vê a sinistralidade dos planos de saúde aumentando 20, 25%, e essa conta vai para o empresário que muitas vezes não consegue custear essa conta, ele faz o downgrade do plano A para o plano B, do plano B para o C, ou para o seguro de saúde, e do C para o SUS, e quem perde mais uma vez é o trabalhador, é o usuário. E a gente ainda tem um cinturão de uma rede particular, rede privada ainda, de saúde suplementar, de atenção primária, né, com médicos especialistas em clínicas populares, cartão saúde, um emaranhado que muitas vezes que não se conecta. E o que a gente percebe é que há muito prejuízo nessa rede, nesse sistema como um todo, e que a oferta dos serviços à população, ao cidadão, vem sendo prejudicada. É por aí mesmo? É por aí. Você já deu todo o mapa da mina. De fato, vou citar o professor Gonçalo Vetina, que diz que não existe saúde pública e privada. A saúde é 100% pública. Você tem o ator privado e o ator estatal, atuando naquilo que a Constituição diz que é o direito do cidadão. Então há uma interação, de certa forma, entre a saúde suplementar e a saúde estatal, a saúde governamental, mas, acima de tudo, é o que você disse, há um desconhecimento, há um desperdício, e dentro do desperdício nós colocamos a ineficiência e a corrupção, segundo estatísticas confiáveis, de 30% a 40% do que se gasta se perde em desperdício e corrupção. Há uma falta de interligação e de comunicação entre partes, e há, acima de tudo, eu tenho falado isso de um tempo para cá para gerar polêmica, mas é de fato uma coisa que eu acredito. Normalmente em saúde só falam duas pessoas. O doente enquanto está doente, porque assim que ele sara, ele perde o interesse no assunto, e político em época de eleição. Então Verdade. agora é a época que a gente começa a ver político dizendo saúde é prioridade, por quê? Porque as pesquisas dizem que as pessoas estão preocupadas. Mas a saúde, ela não é algo espasmódico, a saúde é algo contínuo, né? Então, Uhum. você cita algumas passagens aí de coisas que tem um salto muito grande de uma hora para outra. Saúde tem que ser vista a longo prazo, não é só tratar a doença e manter as pessoas saudáveis. Quando a gente diz o maior prejudicado é o paciente, sem dúvida é o paciente, mas ele não é o único prejudicado. Sim, Todo o sistema, por exemplo, olha o absenteísmo na indústria, sim. né? Olha às vezes a dificuldade, a pessoa até vai trabalhar, mas sem condições, ela está obesa, ela está sedentária, ela está tabagista, ela está diabética. Então, assim, a ideia, e normalmente o dono da empresa acredita que trabalhar a saúde do seu empregado é um gasto.
Eu te digo porque eu tenho os dois lados da moeda. Eu Sim. também sou empregador, tenho 450 funcionários, o nosso grupo são 8.500, né, diretos. Correto. Eu comecei a pagar plano de saúde para os meus funcionários de um tempo para cá. E eu ganho de qualidade, de satisfação, de engajamento e a diminuição do absenteísmo é perceptível. E nós estamos incrementando isso mais. Então, assim, e do lado assistencial também. Uma pessoa que só tem acesso a pronto-socorro quando fica doente, ela não tem um cuidado contínuo da Sim. saúde. E ela vai custar a todos, a ela, a família dela, a sociedade e a empresa a qual ela trabalha. Então, sim, estamos todos interligados e o critério que você cita e já vai ficando difícil, ele vai baixando a qualidade. O critério, se for só preço, porque custo, se a pessoa descobre, valor é outra história. Sim. Se o critério for só preço, perdem todos. Sim, Quem sim, paga, sim. quem usa, quem recebe. Então, mas há uma maturação, você percebe, ela é lenta, mas há uma maturação no sistema. E você já citou, há uma premissa básica aí, né, que a prevenção é o melhor remédio, né? Sim. Melhor do que tratar o doente é evitar que a doença ocorra. Mas a gente não vê políticas de prevenção, de promoção à saúde, nem políticas públicas e pouca iniciativa, né, da rede privada em estabelecer também uma prevenção para que a saúde seja perene e não que possa só ser tratado o caso da doença. Vou te dar boas notícias, então. Opa, por favor. Assim, na pandemia, o governo criou chamava COI Saúde, né? Criou era um Um comitê. comitê de saúde, Sim. de crise, em que envolvia o setor privado e o estatal. E aí você começa a conviver com coisas que você não conhece. A minha vida no setor privado. Eu fiz minha residência, fiz minha formação, tive ligado a serviço público, mas não na gestão pública, quando o serviço público era puramente assistencial. E você vê um grau de organização no Estado, e quando eu digo Estado, pode ser município, Correto. governo do Estado ou federal, que falta na gente. Por exemplo, o prontuário único é realidade hoje no governo, na parte. Para nós ainda é uma dificuldade de compartilhar e acessar informações. Atenção primária, tanto que nós montamos um agora, essa é outra boa notícia, e boa parte da experiência nós estamos trazendo do setor público estatal. Então, assim, o setor privado, de fato, não deu a atenção necessária e isso teve um custo elevadíssimo. O paciente precisa estar numa cadeia de cuidados. Sim. Então, quando ele entra, você precisa saber quem ele é, onde ele teve, o que foi feito, o que foi solicitado e se ele fez. Então, a atenção primária, ela é uma ferramenta que isoladamente tem pouco efeito. Mas se você coloca atenção integral, é o nome que se tem usado mais, atenção integral à saúde, mais um prontuário único, que você pode chamar de interoperabilidade, mais um centro de cuidado em que sabem quem é ele e acompanham a sua trajetória, mais uma regulação eficiente, que é mandar esse paciente para determinado lugar, que é especialista naquilo e tem melhores resultados naquela, você consegue uma eficiência brutal. E aí tem uma pegadinha, porque isso gera economia. E algumas pessoas tentam fazer isso buscando economia. Economia é sempre a consequência. Com Se certeza. você não consegue nem convencer a pessoa, nem ninguém, quando o argumento que você usa, primeiro, você vai gastar menos. Isso bem feito, bem azeitado, gasta-se menos. Começamos agora uma experiência que nós vamos, numa oportunidade criada, trazer aqui, junto com a Unimed Goiânia. Nesse sentido, teve um soft opening dia 1º de abril, é uma data horrorosa para começar qualquer coisa, mas era o que o contrato Sim. determinava, primeiro dia do mês. Vai ter uma segunda opening agora, dia 1º de maio, e para o mercado, dia 1º de junho. E o foco é a integração entre uma grande operadora, uma grande rede assistencial, para integrar de fato toda essa jornada, esse cuidado, para que seja profundamente eficiente e, no final, gere economia. Tá, você falou aí da interoperabilidade dos dados, né? Eu Sim. comentava aqui nos bastidores, eu estive recentemente na Espanha conhecendo o sistema de saúde lá de Barcelona, e eles têm uma maturidade muito maior Sim. nessa interoperabilidade do que nós. Até chegar ao nível da farmácia. Todos os dados, né, do paciente estão disponíveis num data lake, Sim. né, público, e o médico da família tem acesso a todo o prontuário digital deste paciente. É um modelo muito exitoso. Qual que é a dificuldade para a gente fazer isso acontecer? Eu vejo que o ESUS está evoluindo Sim. nessa linha, mas ainda temos municípios que não adotaram completamente, e a rede privada está totalmente fora dessa interoperabilidade.
Está fora da visibilidade, porque nós estamos atrás também. Mas aí, no governo não negocia com o governo. O governo cria normas, regras e impõe. Sim. No nosso setor, nós vamos negociar. E o acesso à informação, inclusive com a LGPD, é um assunto um pouco mais complexo. Primeiro, há um receio de que essa informação possa ser mal utilizada. Segundo, o segredo do negócio. Nós estamos rompendo essas barreiras. Eu te conto um exemplo familiar que exemplifica muito Sim. bem isso. Minha mãe, falecida, há uns anos atrás, ela tinha alguns médicos. Era uma senhora de idade, já com quadro demencial, e ela tinha alguns médicos. Um belo dia ela começa a cair. O que houve, não sei, minhas irmãs não sabiam, eu a levei a uma geriatra da minha confiança. No pós-consulta, ela me chama e disse, olha, sua mãe está tomando a mesma medicação 3 vezes. Uma foi receitada pela neurologista, a outra pelo psiquiatra e a outra pela cardiologista dela. Eles não conversam entre si. A farmácia não sabe disso. Sim. Então, sim, não era remédio parecido, não. Era Coloca nisso sinergias que não poderiam existir, interações medicamentosas, perdão, que não poderiam existir. Isso é um problema gravíssimo. Correto. Né? Nós não temos um sistema que acompanha o tempo inteiro a jornada do paciente, porque a ida dele à farmácia faz parte da jornada. Correto. Por exemplo, um amigo me conta um tempo atrás que a mãe dele fez 4 tomografias em 2 dias. Ela foi num lugar, a fila estava grande, ela acabou falando, depois estava muito, o ar-condicionado estava muito frio, no outro técnico era mal educado. Nós temos aqui na nossa região, entenda, Goiânia é um universo diferente, não existe saúde Brasil. Sim. São Paulo nós temos 40% ou mais da população coberta pelo sistema suplementar. Ele nunca é desprezível. Aqui em Goiânia nós temos 22%. Então pega a população metropolitana, 3 milhões, 22% é gente pra caramba, né? Dentro do sistema de saúde suplementar. E você pega essa ausência da cadeia de visitas. Quer dizer, quem autorizou, quem é que viu? Nós temos hoje, por exemplo, 80% dos exames dão normais, mas 80% dos exames não são nem buscados mais. Então a pessoa faz numa determinada situação, ela melhora, ou seja lá o que for, ela não vai buscar. Quer dizer, esses exames eram de fato necessários, eles eram, e cria-se uma cultura. Tente não pedir um exame para um paciente que ele acredita que... Acha que o médico não preguiçoso. É bom. Preguiçoso, ou ele quer... Então, sim, existe hoje uma necessidade de voltarmos às raízes. Sim. Um médico de família, atenção integral à saúde, é uma necessidade de qualidade assistencial, não é de economizar dinheiro. No final, economiza o que você vira desperdício. Mas assim, quando você tem uma pessoa, por exemplo, no nosso sistema, a equipe são 5 pessoas. Então, no caso, agora nós estamos com 2 equipes indo para 3. Tem um médico, uma médica, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, um nutricionista, uma psicóloga, que são responsáveis por 1.200 a 1.400 vidas. Ok. Chegou acima disso, entra a próxima equipe. Lhe acompanha o tempo inteiro. Você foi lá, você é chamado ativamente, foi visto, olha, diabético, hipertenso, está cuidando, tá, vou te ligar mês que vem para saber se você fez os exames, se você foi. Você vai, por exemplo, precisa fazer um cateterismo, você volta. Então você tem um caretaker, você tem uma pessoa que cuida da sua saúde e de um grupo determinado de pessoas, que pode pedir ajuda de outros setores caso se faça necessário. Mas você tem uma centralização do cuidado. Hoje uma pessoa acorda com cefaleia, acorda com dor de cabeça. Eu vou aonde? Eu vou ao neurologista, que vai dizer o óbvio ululante, quem tem câmera está vendo, olha, está com dor de cabeça, é hipertenso, porque você é obeso. Aí vou no cardiologista que diz, eu preciso que você vá no fisiatra, que no final eu devo ter umas 3 ressonâncias, fui a uns 10 profissionais diferentes, cada um me disse uma coisa parecida com a outra, e eu pergunto quem é que está cuidando de mim? Todos ou nenhum? Provavelmente nenhum. Com certeza. Doutor Racal, aí dá pano para manga essa conversa, porque lá em Barcelona eles têm, né, essa prática com o médico da família, Sim. a jornada do paciente com todo o cuidado mapeado, navegação do cuidado, e eles falam muito bem dessa parte específica, inclusive que o médico liga para as pessoas, você tomou seu remédio, ó, você precisa vir aqui amanhã, e como é que está essa conduta A, B e C. Isso é ótimo. Corta para um depoimento de uma amiga minha que mora na Escócia, que lá o sistema público, né, também utiliza o médico da família, e que, relato dela, né, de uma pessoa específica, que ela odeia, porque ela quer ir no ginecologista dela,
Aí ela tem que falar primeiro com o médico da família. E se o ginecologista dela não tiver vaga, ele encaminha para um outro ginecologista. E ela às vezes quer comprar uma aspirina na farmácia, ela não consegue, né? Tem que passar no médico da família antes. Corta para o Brasil, algumas iniciativas que eu vejo. Primeiro, é importante a gente destacar, tudo que eu vejo, leio e conheci mostra que esse modelo é o melhor de custo-efetividade. E é o melhor em termos de acompanhamento do paciente e de efetividade também no tratamento, na melhora. Mas eu vejo também algumas iniciativas aqui no Brasil que tiveram baixa adesão por esse motivo. O paciente, ele não quer passar pelo médico da família. Ele quer escolher ir no cardio dele ou ir no neurologista dele, no gastro dele, e não passar no médico ou alguém que o médico encaminhar. Como é que a gente quebra esse padrão de comportamento do paciente para que ele se encaixe nesse modelo que conceitualmente é tão exitoso, mas que eu vejo muita resistência? Todo problema complexo tem uma solução rápida, simples, elegante e errada, né? Ah, boa. Então, assim, o que acontece? É cultural. Sim, Quando eu licito, por exemplo, na mesma Espanha, o tio da minha esposa que anda 10 metros para não passar fora da faixa de pedestre, é cultural. sim. Se o foco é a abelha, é uma saída, se o foco é a colmeia, é outra saída. Citando mais uma vez o professor Gonçalo Vetina, se todo mundo vai aonde quer, quando quer, na hora que quer, o sistema não suporta. Então, existe uma diferença cultural brutal entre os dois continentes. Sim. E vou botar no nosso continente, tem outra também, que é os Estados Unidos. Então, uma Sim. cólica nefrética num pronto-socorro, você vai gastar em torno de $9.000 e pode não resolver o problema. Uma colicistectomia, uma cirurgia que aqui nós vamos ter um custo aí de 7 a 8 mil reais, lá pode chegar facilmente a 500, 600 mil reais. Então, você tem uma realidade, Estados Unidos, ela é única, você tem uma realidade, Europa, que se expande para a Oceania, se expande para parte da África, parte do Brasil. Você tem uma realidade brasileira que hoje é mista, está caminhando para o sistema europeu, mas o foco da percepção pode mudar. A abelha pode não gostar, mas a colmeia gosta, porque a colmeia tem acesso. Então, por exemplo, citando a mesma Espanha, meu sogro era espanhol, faleceu recentemente, mas a família inteira continua lá. E nós vamos visitá-los na frequência que é possível. E todos, pela idade, pelas comorbidades comum da idade, tomam medicações e tudo, e eu fui com eles. Tanto lá eles chamam de médico de cabeceira, né? Ah, Que é o médico integral à saúde, quanto na farmácia. E toda a compra de fármacos que a família faz ficou, acho que, em torno de 7 euros. Por quê? Porque é tudo subsidiado pelo governo, mas sim. tudo passou antes por um crivo governamental. Não existe lá, não existe na Europa, algo que é comum aqui, uma judicialização para resolver o problema da abelha, não da colmeia. Uhum. Então nós temos medicações hoje que custam 16 milhões de reais a dose, né? Não se fabrica dinheiro. Se alguém vai usar uma medicação de 16 milhões de reais, vacinas ou medicamentos para hipertensão ou para diabetes, vai faltar em algum lugar. Quando alguém tira de um, vai dar a outro, é aquela história, se você tem pena do lobo, você condena a ovelha, se você tem pena da ovelha, você condena o lobo. O sistema está interligado. Correto. Então lá tem um pensamento social, como sociedade, não comunista. Social é o seguinte, o que é melhor para a colmeia? Perfeito. E o melhor para a colmeia não é você peregrinar por 15 médicos, fazendo 15 exames que podem ser iguais e não vão ser interligados. Então o pensamento é coletivo. O indivíduo pode não gostar, principalmente se estiver acostumado com um sistema em que tudo é aberto o tempo inteiro. Sim. Então eu posso ir onde eu quiser, a hora que eu E quiser. como você fez na sua PS para conquistar esse indivíduo? Olha só, isso é um processo contínuo, Sim. né? Isso é um processo contínuo. E é interessante o seguinte, você tem 3 públicos. Você tem um público que já ouviu falar, ele não conhece e você tem que mostrar a ele o que é. Você tem um público que ouviu falar e ouviu falar mal, e aquele que acha que conhece. E acha que conhece porque ele teve um acesso que... Porque você pode chamar de APS o que você quiser, você pode Sim. traduzir, mas a filosofia ela não é tão simples. Sim. A APS não interligada, por exemplo, eu estava conversando um tempo atrás com uma operadora do Sistema Unidas. Certo. E ela disse, não, eu tenho um APS. Não me diga, assim, onde é que é? É lá no setor sul
E aí, você tem um prontuário único? Não. Quando o paciente vai no especialista, ele volta? Não, não volta. Com que frequência ele é chamado para... Não, não é chamado. Se ele precisa, ele vai lá e... É a clínica de especialidade. Pronto, você tem um ambulatório que você rebatizou isso. com outro nome, né? Uma atenção integral à saúde, uma atenção primária à saúde, ele é uma cadeia de eventos. Sim. Qual é a nossa experiência? A primeira consulta dura 40 minutos. A primeira consulta, que é onde você não só passa a conhecer o seu paciente, como ele passa a te conhecer também. Perfeito. Por pessoas que amam o que fazem. Não é um cara que está de passagem, né? Perfeito. Acho que depois, se tiver interesse, traga a doutora Ana, que é a nossa coordenadora, para ela te contar na prática, porque eu não estou atendendo o consultório, ela está. Legal. O primeiro atendimento leva 40 minutos, para que crie uma relação de conhecimento e confiança. A partir daquele momento, aquela equipe cuidará daquele paciente, em todos os eventos. Em todos os eventos. E a partir do momento em que o paciente se sente cuidado, ele quer isso. Só que isso é um processo. Sim. Aquele paciente que acredita que ir em 10 especialistas é o melhor para ele é mais difícil, porque ele vai ter que ser reintroduzido ao sistema, ele vai ter que ser apresentado e ele vai entender que o que parece para ele que é um gatekeeper, e o problema, mas tanto que é uma palavra que ele nem usa, né? A ideia ali não é restringir acesso, é normatizar o Sim. acesso. Então, aquele que não conhece é o mais fácil, aquele que ouviu falar, você pode tentar mostrar que algumas coisas são fato ou não, mas aquele que acha que conhece e tem uma resistência muito grande, esse dá mais trabalho. Mas é um sistema, e o que eu acho fundamental é que seja uma escolha. Eu vi pessoas obrigadas a participar e, bicho, pode ser a melhor coisa do mundo. Quando você é obrigado a Não, participar, você vai numa não tem má a visão. vontade Sim. infernal. Então, tem que ser algo introduzido numa forma seguinte: eu tenho 2 sistemas. A escolha é sua, isso vai ser subsidiado, mas esse tem um subsídio maior e esse menor. Escolha. Você quer experimentar esse aqui? Se você não gostar, a hora que o paciente passa a ter a opção, ele não se sente compelido, porque a primeira imagem que passam a ele vai economizar dinheiro. Eu estou colocando lá. E isso, Vai privar o acesso. Essa é a imagem. o foco é na economia, É. e a economia virá através de privar o seu acesso. Sim. Então, sim, é um processo, ele é contínuo, ele tende a... Por exemplo, na nossa APS, o que nós percebemos? O delta não foi muito grande, na época onde tivemos uma resistência muito grande do sistema a um modelo que foi novo. Nós até publicamos um trabalho, foi a primeira vez no país em que uma rede de hospitais mistas privados criou uma atenção primária à saúde para trabalhar um ACO, um Accountable Care Organization. E é interessante porque o nosso NPS foi de 92 no final, com a diminuição de sinistralidade de 22%. Né? Então, se você consegue ter uma boa adesão, a satisfação do usuário, diminuindo o custo, porque você diminui o desperdício, seja na corrupção, ninguém ganha nada para pedir exame ali dentro. Ninguém ganha nada se você frequentar determinados ambulatórios ou clínicas ou exames. Então, assim, é do caramba. É a solução para tudo? Não. É uma solução. Não existe uma solução única para todos. Não, mas tem gente que acredita que sim, e aí faz todo mundo sofrer. Doutor, a gente se esbarra Eu não nesse gosto de usar modelo. doutor, não. Se você puder me chamar de Heikel, eu prefiro. É engraçado. Tudo bem. Meio tarde na conversa, mas assim... Obrigado, Heikel. Prefiro. Obrigado. Para que esse modelo funcione na sua melhor performance, a gente volta ao assunto da interoperabilidade. Eu vejo com certo ceticismo que a gente vai conseguir, num curto prazo, que as informações do SUS, mas da rede privada, mas do plano de saúde, se interliguem ao ponto que a gente tenha essa integração dos dados de uma maneira mais completa. Talvez você veja de uma maneira mais otimista que eu não sou um pouco cético. Pergunto, e já fazendo uma confabulação para o futuro. Em tempos de inteligência artificial e em tempos conhecendo que o dado é do paciente, se a gente tem um assistente IA que ajuda o paciente a traduzir esses dados e o prontuário longitudinal fica com o paciente, não com a instituição, isso não é um atalho, talvez, para a gente resolver esse problema da interoperabilidade? Seria espetacular. Mas começaria pelo interesse do paciente em que isso de fato acontecesse. Sim. Há uns anos atrás eu tentei... É engraçado o seguinte, tem o fato e tem as interpretações do fato.
Nós estamos colhendo agora algumas coisas que nós plantamos 4, 5 anos atrás. Legal. E aí você vê nego dizendo, porra, sim, do nada. Do nada, bicho, tem 4 anos que nós plantamos essa ideia, né? Uma delas é um reservatório epidemiológico. Porque, assim, quando você passa a ter uma análise da população que você cuida, você pode compartilhar isso em camadas. Então, se o prontuário, já começa aí, o prontuário é do paciente, nós chamamos de prontuário médico, prontuário é do paciente. Sim. Né? Agora, você já viu pacientes interpretando exames e consultas e tudo? É um negócio problemático. Sim. Eu acho que melhorou com a inteligência artificial, porque há muito pouco tempo atrás, era Google. Uhum. E a primeira resposta do Google, não interessa qual o sintoma, é câncer. Né? É câncer. Então, se era muito comum as pessoas, eu estou com câncer. Agora, a inteligência artificial tem uma capacidade interpretativa muito maior. E ela, no geral, lhe orienta a procurar assistência de qualidade e tudo. Com relação aos dados, ele é um reservatório, ele é uma base. Ele, isoladamente, não faz absolutamente nada. A pessoa tem que ter interesse em buscar aquele dado, saber filtrar o que é ali de qualidade, o que não é. Então, mas assim, nós estamos muito próximos disso, através de algumas coisas. Primeiro, desistindo do prontuário único, entendendo que haverá interoperabilidade, certo? Então, já não é mais uma coisa que eu vou impor a você ou você vai impor a mim. São 2 sistemas que vão conversar. Certo. E aí você usando as APIs, usando para os sistemas conversarem. E aí ele terá acesso em camadas, algumas coisas ele vai ter. Por exemplo, a lei permite a rede assistencial comunicar entre si, mas não permite a operadora ter algumas informações. Então, assim, a operadora quer ter informação, tem que ser através da LGPD com a rede assistencial. E isso nós estamos combinando agora. E com o aval do paciente que tem que autorizar isso. Começa por aí. Sim. Começa por ele. Por isso que eu acho complexo demais. Mas não é, porque nós estamos centralizando isso. Por exemplo, na associação, nós somos 32 empresas, certo, que temos 80% da alta complexidade no estado de Goiás. Certo. Se ele autoriza na associação, ele autoriza para as 32 empresas, para que ela possa intercambiar essa informação com determinadas operadoras que respeitam determinados preceitos. Então, assim, está acontecendo agora em tempo real. Demorou 4, 5 anos. Na época nós chegamos... Por exemplo, eu fui para um evento, para o CONAP. E lá eu vi uma experiência de Madrid, que reduziu 80% as mortes de AVC e infarto. Você fala, como? Simples. O que acontecia em Madrid na época? Você vê como é que as coisas são lentas às vezes. Como é que a coisa acontecia em Madrid na época? A pessoa dava entrada num hospital, num quadro neurológico ou cardiológico severo, ou um infarto ou um derrame, um acidente vascular cerebral. Primeira coisa, bota na ambulância e corre para um hospital de especialidade. 80% de mortes aconteciam nesse modelo. O que eles fizeram? Eles botaram um totem em cada hospital de emergência que interligava o médico daquele hospital de emergência a um especialista num hospital de neurocirurgia ou de cardiologia. Numa interconsulta. Interconsulta de médicos. Perfeito, sim. De médicos. E aí era feito o primeiro atendimento e a estabilização do paciente no hospital de origem. 80% de mortes foram evitadas nos 2 casos. O totem custava inicialmente 20 mil euros, no final estava custando 4 mil euros. O trânsito de ambulância diminuiu. Eu vi aquilo, eu cheguei em Goiânia, fui na secretária de saúde na época e disse, você precisa conhecer isso. Você precisa conhecer esse negócio. Está morrendo de gente em ambulância, correndo de um lugar para o outro que poderia. Da hora que eu falei, já era outro secretário quando foi. 4 anos e pouco depois, eles conseguiram autorização, mais a verba para ir lá visitar. É uma burocracia infernal. Sim. Sim, tem que. Então, sim, falta agilidade, mas aí não é divisão de culpas, eu acho que é uma divisão de responsabilidade. As coisas funcionam muito melhor quando o paciente, de fato, cobra. Ele cobra muito pouco. Sim. Ele demanda muito pouco. Ele cobra do médico lá na hora da consulta. Quem ele está vendo, ele descarrega no mensageiro. Mas assim, a hora que ele entender que a necessidade dele, ela cicla, estava lhe contando hoje um caso de um amigo que sua família inteira está doente, e aí? Sim. Tem posses, tem condições, tem os melhores médicos, tem bons amigos em bons lugares, mas assim, e quem não tem? Você não pode perguntar ou falar de saúde só quando você está doente. Perfeito. Né? Então, sim, o sistema tem melhorado. É lento, o processo é lento. Mas, assim, eu percebo... Eu fiquei presidente da associação 15 anos. Hoje eu estou no conselho da associação, que é uma coisa muito mais tranquila.
né? Então, o nosso presidente Renato Daia hoje cuida do dia a dia das relações institucionais e eu cuido dos projetos e das relações políticas do grupo. Você percebe, assim, mudanças que nós plantamos 4, 5 anos atrás acontecendo agora. Mas durante 15 anos eu falava de qualidade assistencial. Escrevi artigos, congressos, eventos. Olha, busque para onde você está indo e pá. Teve um evento que ninguém controlou, que ninguém previu, que mudou isso tudo, chamado pandemia. Sim. Existe uma relação com o paciente antes da pandemia e outra depois. Por quê? Porque na pandemia ele foi mandado para lugares que ele não conhecia. Ele teve que ele perdeu o que ele acreditava que era a ilusão da escolha. Sim. Eu quero ir para tal lugar que você quer, não tem vaga. Não, mas eu pago, isso não é questão de dinheiro. Nós chegamos a ter 137% de ocupação no auge da pandemia, que foi na segunda onda. E a partir desse momento os pacientes começaram a entender de que nem todos os lugares são iguais, que nem todos os médicos. Então nós temos 5 hospitais de lá para cá que nunca estão em vaga, nunca. Eles nunca têm vaga. Nós não soubemos ainda capitalizar isso de uma forma mais eficiente, mas o paciente entendendo que as coisas acontecem e começam a demandar. Eu não quero ir para qualquer lugar, eu quero ir para. Então, um caso recente num dos nossos hospitais, no meu hospital, me liga 11h30, estou aqui no seu hospital com o meu pai. Eu disse, o que que houve? Não, teve um problema. Eu disse, o que que eu posso fazer? Não tem vaga. Eu disse, não tem vaga, não tem vaga. Não, me regularam para outro lugar. Eu disse, então vai, eu não vou, eu vou ficar aqui. Só quero que você saiba que eu estou aqui, não tem vaga, eu vou ficar esperando uma vaga aqui no pronto-socorro. Isso era impensável 5, 6, 7 anos atrás. Sim. Então, ele conhece esse outro lugar, e ele conhece o primeiro lugar, e ele diz, eu prefiro ficar aqui no pronto-socorro do que... A hora que o paciente começa a se portar dessa forma, ele valida aquela instituição para dizer, eu sou diferente das outras, eu quero um tratamento diferenciado. Passa por dinheiro? Lógico. Sim. Reconhecimento vem de diversas formas. Se eu estou lotado, se eu estou cuidando de mais pessoas que eu dou conta, eu estou cometendo mais erros. Eu tô sobrecarregando meu pessoal. Eu preciso selecionar quem eu cuido. E a partir desse momento, eu preciso aquele que reconhece o trabalho que foi feito. Então, assim, nós estamos numa fase agora em que os hospitais estão dizendo, peraí, eu achei que se eu ficasse lotado, eu ia resolver, eu estou lotado e eu não resolvi os problemas anteriores, eu criei outros. Aumentou o problema. Criou o problema, mas Sim. porque assim, por exemplo, eu recebo uma gravação um dia desse que não era para chegar para mim, de uma enfermeira do meu hospital, eu pedi vaga para mãe de um amigo. E ela diz, ele está achando que vaga surge o quê? Do nada? Eu já cancelei 2 cirurgias e agora ele quer empurrar, não tenho vaga. Eu entendo o estresse dela. Sim. Não houve consequência. Eu entendo. Eu estava pedindo para. E ela está tentando resolver a operação daquele dia, que já foi transtornada por outras intercorrências. Então está na hora do sistema inteiro repensar. Mas o que gerou a percepção do paciente? A escolha. Vão tirar da área de saúde. Vamos pegar uma coisa que acho que todo mundo tem opinião hoje, que é carro elétrico. Né? Okay. Então a indústria resolveu que nós teríamos carro elétrico. Inundou o mercado, encalhou o carro elétrico, ninguém queria comprar esse negócio e não vale a pena. Aí tem uma guerra, fecha-se lá o canal, e aí carro elétrico agora tem 6 meses de reserva. E agora o que nós estamos descobrindo? Não é nem aquilo que se pintou inicialmente, porque não é a indústria que cria a demanda. Nem é essa loucura que as pessoas correram por conta de uma guerra, mas o assunto precisa ser discutido diariamente e nós vamos ter que intercalar algumas mudanças que sejam graduais. Vai ser um híbrido, vai ser mais elétrico do que a gasolina, vai ser um motor. Na saúde é a mesma coisa. Então, se nós estamos percebendo que o sistema não é o que a operadora quer te vender, não é o que o hospital quer te vender, não é o que o paciente quer, mas eles começam a tentar discutir. Olha a quantidade de eventos que nós tivemos em Goiânia esse ano só na área de saúde assistencial. Nós tivemos em um ano o que nós não tivemos nos últimos 10. Então o assunto está sendo discutido. Nós estamos discutindo isso aqui agora. Sim. Então, sim, isso é o começo, isso houve uma demanda. Você não vai falar do assunto que ninguém está interessado, muito menos eu. Nenhum de nós. Então as pessoas estão interessadas nesse assunto, elas estão discutindo, elas estão procurando saber, elas estão correndo atrás, e isso mostra o caminho da mudança, que é esse diálogo. E qual é a sua dor como paciente? Qual é a minha dor como prestador? Qual é a dor da operadora? Dá para sentarmos e negociarmos uma solução? Nós estamos nessa fase agora. Perfeito.
Falamos um pouco das dores dos pacientes, das dores das equipes de atendimento, da estrutura de atendimento em saúde. A gente tem também um ente que é a empresa, né? As empresas que detêm 80% dos planos corporativos em saúde, e elas não sentam na mesa para negociar. Não sentavam. É muito engraçado isso, né? É muito engraçado isso. E hoje o plano de saúde é o segundo maior custo dentro das empresas. O que as empresas podem fazer para ter uma melhor gestão de saúde dos seus trabalhadores? Eu acho que a primeira coisa é entender que investir em saúde não é gasto. Eu já vi empresário, eu sou do meio empresário, eu sou um morador de lugar nenhum, porque no meio médico eu sou visto como empresário, no meio empresarial eu sou visto como médico, eu tô no limbo Tá ali. no NEM. E por conta do movimento, inclusive, político, empresarial. Chegou uma hora que nós precisamos dialogar. Então, a Sim. aproximação com o nosso, na época, Sandro, agora com o amigo André aqui na FIEG, a aproximação na época da CIEG com a Helenir e agora com o Rubens Filé, toda essa aproximação aconteceu por uma necessidade de dialogarmos, de mostrarmos o seguinte: no Brasil inteiro, 80% dos clientes da assistência médica é empresarial. Em Goiânia, isso é 48%. Em Goiás. Né? Então, assim, o que é que nós precisamos fazer para aproximar do resto do Brasil? A primeira coisa é essa percepção. Essa percepção vem principalmente do funcionário. Quando ele diz, olha, remuneração por remuneração é basicamente a mesma, mas aquela empresa cuida de mim. Não é só pagar plano de saúde. Sim. Porque você pagar plano de saúde merda, merreca, não resolve a vida de ninguém. Então, a partir do momento em que a empresa cria um programa de saúde que estimula ele a parar de fumar, a fazer exercício, a se cuidar, a fazer exames preventivos, essa empresa ganha muito. Ela ganha no turnover, que diminui absurdamente. Esse funcionário tende a se apegar e a ficar mais tempo na empresa. Você está investindo em treinamento, em capacitação, você não quer perder esse cara para a próxima empresa. E no absenteísmo, ele diminui. A pessoa saudável, ela não vai faltar porque ela teve que ir numa consulta de emergência. Só que isso é um processo. A parte mais importante é o funcionário. O funcionário dizer, eu escolho as empresas, isso é um fato. Eu escolho a empresa primeiro pela segurança que ela me traz. O salário eu levo em consideração, mas ele é a segunda parte. Aí, pelo empresário, entendendo o seguinte, não é gastar, isso é um investimento, e não é preço, eu tenho que discutir valor. Uhum. O que agrega no que nós estamos fazendo? E para isso, nós do lado de cá, eu digo o sistema, a operadora mais a assistência, tem que ser transparente. Você não chega com a conta e diz é isso que você vai pagar. A pessoa precisa entender que se ela participar ativamente no processo, a conta diminui. O que é o normal hoje? Por uma pressão externa, a empresa compra um plano através de uma corretora, Sim. que promete para ele uma porrada de coisa. E aí ele começa, daqui a pouco aquele cara, eu já atendi pacientes que chegam e dizem, pô, não, o que o senhor tem? Diz, plano de saúde. Eu quero fazer um check-up. Eu disse, ok, mas o senhor tem 22 anos, eu disse, é bom começar cedo. Né? Quer dizer, ele não tinha acesso a plano, agora que ele tem, ele quer gastar. Sim. Você não compra um seguro de carro e sai batendo no seu carro porque você quer gastar o seguro de carro. Por que plano de saúde é assim? Porque depois de 2 anos a empresa para de pagar ou vai para uma coisa mais barata. Perdem todos. Claro. Então, assim, o processo, num plano, no modelo ideal, ele começa pela conscientização do usuário, que através de uma empresa ele pode ter acesso à saúde de qualidade. Aí da empresa dizendo eu quero os melhores funcionários e não é só através de salário que eu os terei. É através de um plano de segurança, incluindo a saúde. E aí um diálogo de todas as partes. Isso já está acontecendo. Eu te citei com o Unimed Goiânia, mas nós temos um projeto maravilhoso também com o Bradesco. O Bradesco lançou o primeiro plano regional no Brasil e em Goiânia conosco. Então, assim, é um plano que agora estão lançando em outras cidades, vão lançar em São Paulo, Brasília, mas começou o primeiro plano regional, que pega somente empresas, Goiânia, Brasília, Goiânia, Anápolis e Aparecida. A Unimed lança agora também, dia 1º de julho, um plano com as configurações puramente empresarial, já combinada com a rede restrita. O que muda na prática? Muda que houve diálogo. Tá. Então não é uma coisa sua que você está empurrando goela abaixo.
houve uma divisão de responsabilidade, de investimento, de gestão e de retorno. Legal. Eu só ganho se você ganhar, você só ganha se eu ganhar. O que nos motivou a fazer isso? Medo. Porque você começa a ver uma verticalização muito grande do sistema. Sim, Né? sim. Então, qual é a norma entre nós? Nós precisamos conversar, mas você não confia em mim, eu não confio em você. Se nós não confiamos um no outro, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu quero pareceres. Eu quero do compliance, eu quero do jurídico, eu quero do administrativo, eu quero papéis, porque se amanhã eu for questionado, eu digo, né, isso torna o processo caro e lento. Sim. Então, são os pareceres que vêm, aí depois eu quero uma margem, porque eu não confio, eu tenho convicção que você vai me trair, eu não sei quando, nem como, então eu vou meter mais 15% aqui, quando você for aquilo que eu acho que você é, e pelo menos eu recupero parte, porque eu te cobrei a mais do que... Aí você pega um sistema verticalizado, em que a rede de hospitais é dona de um plano de saúde ou vice-versa. Não há isso. Eles decidem algo de manhã e põem na prática de tarde. Sim. E o que acontece? Eles não são mais baratos. São mais baratos e mais eficientes. E vendo isso, você pega as duas maiores redes do Brasil. Então, a rede DOR comprou a Sul América, olha o salto que as duas deram. O Bradesco compra o Grupo Santa e monta Atlântica Hospitais, olha o salto. Aí você olha e diz, vamos parar com esse negócio. Vamos sentar, porque senão vamos ser engolidos. E é engraçado, porque a área de saúde tem uma percepção de que nós somos especiais. Nós não somos especiais por ângulo nenhum. Está acontecendo na área de saúde o que aconteceu em supermercado, o que aconteceu em telefonia, o que aconteceu em companhia aérea, qualquer área que você pega, farmácias. Né? Então, sim, nós estamos caminhando para uma era em que há uma centralização, que há uma verticalização, que há uma concentração. E se nós não formos capazes de entregar a mesma eficiência com a redução de custos, seremos engolidos por isso. A partir do momento que nós entendemos isso, nós sentamos e começamos a conversar. O que dá para fazer junto? Vamos correr risco juntos? Vamos dividir o resultado juntos? O Bradesco topou, a Unimed Goiânia topou. Então, assim, é um momento espetacular de tensão, lógico, porque nem todo mundo entende ao mesmo tempo o que está acontecendo, mas todo mundo entende se a mudança é necessária. Nós vamos compartilhar. E nós vamos compartilhar sorrisos e choros. E aí você começa a gerar subprodutos que precisam de ajustes naturalmente, mas é muito melhor do que nós tínhamos no passado, em que alguém chegava com a coisa pronta, tentava te empurrar a goela abaixo, nossas negociações às vezes eram terríveis. Agora não, são baseadas em números, fatos. Então, sim, o medo, a pressão externa e a mudança no modelo nos forçaram a mudar a nossa postura, forma de negociar. Então, hoje conseguimos oferecer coisas diferentes, melhores, mas nós precisamos envolver a parte que, de fato, compra, seja ele o cliente pessoa física, seja o empresarial, a entender que agora existem produtos novos, mas ele não basta ir lá e pagar, ele tem que participar. Ele tem que participar ativamente. Isso já acontece em alguns lugares, isso deve acontecer aqui também. Essa é uma ótima visão, é um ótimo modelo que está sendo construído e vai ser entregue dia 1º de junho, é isso? O produto Unimed conosco, ele deve ter um lançamento a princípio oficial dia 1º de junho, mas já houve um soft opening dia 1º de abril e vai ter um segundo com a clientela cativa nossa, de funcionários, mas assim, já está rodando e está aprendendo muito no processo. Mas 1º de junho, aí Dr. Frederico Xavier da Unimed Goiânia deve lhe contar desse produto, porque é de fato algo inovador no mercado, e aí a prerrogativa dele, é a área dele, eu não entro, mas Frederico terá um prazer enorme em lhe contar detalhes desse produto, que deve ser lançado dia 1º de junho. Perfeito. Eu já convido você que está nos assistindo a conhecer também esse novo produto, conhecer as iniciativas, né, até de APS aqui, que o Dr. Raical vem trazendo, e tudo que ele faz pelo setor da saúde aqui em Goiás, no Brasil. Quero também te convidar a conhecer os nossos programas de saúde e segurança do trabalho, de qualidade de vida, de gestão do absenteísmo, que a gente pode apoiar a sua empresa a fazer também uma melhor gestão da saúde e auxiliar na prevenção e na promoção da saúde dos seus trabalhadores, auxiliando aí também a evitar altos custos com planos, altos custos com ausência do trabalho, com afastamentos e com adoecimento de forma geral, e mantendo sempre uma equipe produtiva.
tá? Quero agradecer demais, doutor Raical, foi um papo rico. Já está convidado para voltar, Obrigado. porque aqui a gente tem assunto para ficar mais 2 dias aqui conversando. Então, muito obrigado pela sua presença e tuas considerações finais. Obrigado pelo convite. Falo isso tranquilamente. Uma entrevista ela é boa, não é no que se responde, é no que se pergunta, né? Então, sim, perguntas pertinentes, você mostra um conhecimento muito grande do setor e da área, e acredito que nós podemos, de fato, construir coisas juntos. Então, assim, estou à disposição. Obrigado pelo convite. Volto todas as vezes que achar necessário. E Goiânia está mudando e muito rápido. Vamos surfar nessa onda, vamos trazer aquilo que o nosso usuário quer. Vamos parar de dizer para ele o que é que ele quer e vamos ouvi-lo e vamos conjugar isso. Obrigado pela oportunidade, estou à sua disposição. Perfeito. Eu que agradeço. Agradecimentos especiais também à nossa equipe técnica, Bruno, César, Isabelle, Eduardo, também nossos sponsors, Paulo Vargas, André Rocha. E minha gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.